Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live desta série de lives que eu tenho lançado nestes últimos dias. Portanto, ainda não acabamos por aqui. Na próxima semana vamos ter mais uma live na sexta-feira às 9h30, portanto, coloca na tua agenda. E vamos ter também na semana seguinte, portanto, daqui a 2 semanas, mais uma série de lives para ir complementando esta informação sobre carreira, sobre propósito, sobre transição profissional, ok? Então, qual é o tema que eu hoje trago aqui? Então, o tema é o fator-chave que precisas para alcançar a realização profissional. Se tu não me conheces, gostaria de me apresentar brevemente. O meu nome é Marcelo Silva, sou coach, sou instrutor online e ajudo as pessoas que estão insatisfeitas com as suas carreiras, com os seus trabalhos, a fazer uma transição sustentada, uma transição alinhada com aquilo que é o seu trabalho ideal. Então, hoje vamos falar então sobre esse fator-chave que sem ele dificilmente tu vais sentir e obter satisfação e realização naquilo que tu fazes em termos profissionais. Portanto, sem este fator-chave, que é fundamental não só para a tua vida profissional, mas para a tua vida como um todo, não adianta teres um trabalho onde tu ganhes um salário acima da média ou teres um trabalho perto de casa, etc. Sem esse elemento, estás fadado numa questão de tempo, a sentir desmotivação, a sentir uma certa desilusão em termos profissionais. Então vamos falar sobre isso ao longo desta aula, ok? Então, eu já tenho partilhado, de certa forma, esta frase de Lúcio Seneca, um filósofo, portanto, que viveu há cerca de 2000 anos atrás. Ele traz-nos a seguinte frase: nenhum vento será favorável para o barco que não sabe o seu porto de destino. Ou seja, nenhum vento será favorável para o barco que não sabe o seu porto de destino. Então, esta frase diz muito daquilo que é o meu trabalho, ou seja, ajudar as pessoas a descobrir esse porto de destino, e, portanto, é algo que me é muito caro, muito importante, e, de certa forma, sintetiza muito daquilo que é a minha missão, que é ajudar as pessoas a fazer esta descoberta. Então, nós sem um mapa que nos indique esse porto de destino, sem um elemento-chave que nos identifique esse destino, nós vamos andar completamente perdidos e à mercê das circunstâncias e à mercê até da vida e das outras pessoas. E daí ser fundamental esse fator-chave estar presente na tua vida como um todo. Então, o facto e nós estamos a falar aqui da questão da chave, essa chave não é mais do que teres um trabalho que esteja alinhado com o teu propósito de vida. E para isso eu defini, ou neste caso, compilei algumas portanto, dos significados daquilo que é o propósito, e existem aqui algumas frases que eu vou partilhar contigo para te ajudar, então, a ter mais claro o conceito de propósito. Então, propósito não é mais a razão que dá sentido à tua vida e que te faz levantar da cama todos os dias. Ou seja, quem tem um propósito claro e está alinhado e busca alinhar a sua vida com esse propósito, é uma pessoa que levanta-se de manhã com entusiasmo, com vontade de fazer acontecer e que a sua vida se alinhe cada vez mais com esse propósito. Além disso, é saber quem és e qual é o teu papel do mundo. Se tu tens uma sensação de que estás perdido, de que sentes que te falta algo na tua vida, é precisamente pelo facto de não teres clareza daquilo que é o teu propósito. Eu próprio acredito que todos nós temos um propósito, todos nós temos uma ou mais missões que podemos, de certa forma, agarrar para dar um maior sentido à nossa existência. E não é preciso ser algo extraordinário, como impactar milhões de pessoas ou como salvar a vida das pessoas. Não estamos a falar de coisas tão grandiosas. Pode ser pequenas coisas como, por exemplo, fazer com que a vida das pessoas com quem tu cruzas seja melhor, ou pelo menos contribuir para um melhor dia das pessoas. Por exemplo, coisas tão simples como isto. E a propósito disso, eu estou-me a lembrar
Portanto, há uma comunidade japonesa que é da ilha de Okinawa, em que as pessoas, e curiosamente é um dos locais do mundo onde as pessoas vivem mais anos, portanto é uma comunidade de centenários, onde os centenários, pessoas com mais de 100 anos, portanto existe um elevado número, ou muito superior à média mundial. E então, todos eles, e mesmo essas pessoas com idades avançadas, eles têm um propósito, têm aquilo que eles chamam do Ikigai, que é o propósito deles muitas vezes centra-se no facto de prover à sua família, aos seus amigos, um bem-estar. Preocupam-se com a alimentação dos netos e dos bisnetos, de prover, portanto, as melhores condições às suas famílias, e, portanto, são muito ativos em termos na sua comunidade, em termos até de trabalho. Portanto, eles sentem que depois da reforma a vida não acabou e não é sentar à espera que os dias passem. Não, eles têm uma atitude proativa perante a vida e isso é um dos fatores que se veio a perceber, para além de outras questões, como a alimentação, mas o facto de ter um propósito de buscar todos os dias se sentir útil, de contribuir para os demais, isso fazia uma diferença brutal na forma como eles encaram a sua vida e na forma como vivem o seu dia-a-dia. O propósito pode também significar, ter um significado para a vida e dar um sentido à sua existência. Portanto, há esta questão de, ok, eu tenho claro aquilo que me faz sentir realizado. E as pessoas que não têm essa clareza, é porque lhes falta então um propósito, falta-lhes algo que dê um sentido, que lhes dê uma motivação para todos os dias viver e buscar viver a vida da melhor forma possível, ok? Jacob Petri, portanto, alguém que tem trabalhado, um brasileiro que tem trabalhado nestas questões de desenvolvimento pessoal, ele, num dos livros que escreveu, e portanto, e baseado muito no trabalho de Napoleon Hill, que nós vamos falar já a seguir, ele escreveu o seguinte texto. Eu vou ler aqui este trecho para te dar também uma noção daquilo que é a importância de ter um propósito. Então, Jacob Petri dizia-nos o seguinte: o ponto de partida de todo o prestígio, sucesso e riqueza está na definição de um propósito. Enquanto tu não tiveres um propósito claro e específico para a tua vida, irás dissipar energia e dispersar pensamentos, que nada contribuirão para a conquista do sucesso, mas pelo contrário, te levarão à indecisão, à insegurança e, consequentemente, à pobreza e ao fracasso. Vejam aqui que neste pequeno texto ele fala realmente da importância de termos um propósito, termos algo que nos dê um sentido à nossa vida para que sejamos e sintamos ser bem-sucedidos. É curioso, e agora estou-me a lembrar de uma das partilhas ou de uma das questões que eu coloquei no grupo ou na comunidade do curso, o mini curso Descobre o Teu Trabalho Ideal, e havia muitas pessoas que buscavam, diziam, pretendo ser bem-sucedido no meu trabalho e na vida. Portanto, reparei que a palavra sucesso era algo que era o que muita gente busca de forma ativa no seu dia-a-dia. Contudo, as pessoas muitas vezes, e digamos que a maior parte das pessoas não tem clareza daquilo que é ser bem-sucedido. Eles têm uma ideia vaga do que é sucesso, ok? Ser bem-sucedido. Mas então, o que é ser bem-sucedido para ti? Porque para ti pode significar sucesso uma determinada coisa, para mim pode significar outra. E quando eu falo, e eu tenho falado muito sobre esta questão de obtermos clareza, ter clareza daquilo que é ser bem-sucedido é importante, é um passo fundamental e é uma reflexão que tu tens que fazer no sentido de começar a ter clareza até daquilo que é o teu propósito. E aquilo que tu buscas como sendo o sucesso não é mais do que na sua base, na sua essência, o propósito. Descobrir aquilo que te move, que te realiza e que te dá um sentido à tua vida, ok? Além disso, Napoleon Hill, que foi alguém, já agora dou boa tarde à Sandra, seja muito bem-vinda. E então, Napoleon Hill foi, portanto, era um jornalista que foi incumbido de uma missão por um dos grandes empresários do início do século XX, em que ele incumbiu o Napoleon Hill de descobrir qual era o fator do sucesso ou o que fazia a diferença, neste caso, a distinção entre as pessoas bem-sucedidas e aquelas que tinham uma vida aparentemente comum, com resultados aparentemente
comuns. E então, o que é certo é que Napoleon Hill assumiu isso como uma das missões da vida dele, e então ele escreveu, para além disso, 2 livros muito conhecidos, que eu penso e enriqueça, que aliás recomendo profundamente que leias, que é um livro que muda um pouco, não direi um pouco, mas muda bastante a nossa perspectiva em relação não só à prosperidade, mas sim também ao sucesso. E escreveu também a Lei do Triunfo. E então, ele fez um estudo ao longo de 20 anos, peço desculpa, onde estudou e analisou dados sobre a vida de mais de 16 mil pessoas. E nesse grande grupo de 16 mil pessoas constavam os 500 milionários desse período, portanto, da América, e, portanto, havia essa minoria que ele constatou, portanto, como sendo milionários. Estamos a falar de pessoas que causaram um grande impacto na sociedade de então, nomeadamente Ford, que era o dono da empresa Ford, construiu o Model T na altura e portanto, e daí foi desenvolvendo e tornando, de certa forma, democratizando o acesso a viaturas particulares, portanto, a que mais pessoas pudessem ter automóveis. Estamos a falar do Edison, de um dos grandes inventores de todos os tempos, Roosevelt, neste caso um presidente dos Estados Unidos, e Rockefeller, que foi um dos maiores industriais, portanto, daquele tempo. Então ele percebeu que só apenas 5% das pessoas alcançaram verdadeiramente o sucesso. Então porquê que tu achas que isso aconteceu? Isso aconteceu porque as pessoas tinham um grande porquê. E o que é isso? Ter um grande porquê? Não é mais que ter um propósito. Ter um propósito é ter um grande porquê. Algo que, porquê que eu quero fazer isto? E quando eu sei o porquê que eu quero fazer determinada coisa ou alcançar determinado objetivo ou resultado, isso é a diferença abismal e que aumentará imenso e exponenciará as minhas hipóteses de ser bem-sucedido e de alcançar isso. E eu já tenho falado nas outras lives da questão da motivação. Motivação é ter um motivo para agir. E quando tens um propósito, tens um grande motivo. Um motivo que é tão grandioso que te mobiliza tudo aquilo que é o melhor que há em ti. Ok? E daí ser importante tu teres clareza daquilo que é o teu propósito. A propósito, gostaria de partilhar contigo uma pequena história. Uma história para perceberes aqui a importância desta questão do propósito. Então, o que é que acontece é que determinada pessoa vai passar numa obra, estavam a construir algo, e vira-se para um fulano lá e pergunta: fulano, o que é que estás a fazer? E esse fulano responde: estou a colocar pedra sobre pedra. Ok, pronto. E a pessoa ouviu aquela resposta, continuou e não muito satisfeito com essa resposta que ouviu, pergunta mais à frente a outra pessoa que estava nessa obra a trabalhar e perguntou-lhe: fulano, então o que é que tu estás aí a fazer? E o fulano responde: estou a construir a maior catedral do mundo. A questão é esta: qual destas pessoas ou qual destes indivíduos acreditas que se dedica mais àquilo que está a fazer, aquele que faz as coisas com mais afinco, aquele até que acorda todos os dias com mais vontade de ir para o seu trabalho? Com certeza, e a resposta creio que seja óbvia, é do segundo indivíduo, aquele que diz que está a construir a maior catedral do mundo. O primeiro via só apenas e só a pôr um tijolo, ou neste caso uma pedra sobre pedra, a construir uma parede. O outro via, portanto, o resultado final, ou seja, tinha clareza do grande objetivo e que, apesar de ele fazer parte de vários dezenas de pedreiros que estão naquela obra, ele encarava o seu trabalho como sendo algo com um propósito, algo com um grande porquê, com um grande objetivo. E, portanto, o outro que se via como mais que estava ali a meter pedra sobre pedra, acabava por estar a fazer aquele trabalho talvez com algum custo, com algum até desprezo, com alguma desmotivação, etc. Entenda aqui que o facto de termos um propósito, termos um grande porquê, conseguir ver aquilo que nós queremos alcançar ao longo da nossa vida, ter esse tal grande porquê. E eu agora estou-me a lembrar, à medida que eu vou falando, estou-me a lembrar daquela imagem do cavalo com uma cenoura à sua frente, em que o cocheiro vai com
com um pau, com uma cenoura pendurada, para ir, de certa forma, incentivando o cavalo a prosseguir o caminho. E então, o propósito funciona um pouco como essa cenoura que está à nossa frente, que não está propriamente ao nosso alcance, mas nós acreditamos que numa questão de tempo nós vamos ter direito a tocar e aproveitar e saborear essa cenoura. E é o que vai acontecer com o cavalo, quando o cocheiro chegar ao destino, vai dar essa cenoura ao cavalo. E então, com estas analogias, quero mesmo, de certa forma, fazer perceber que é importante nós termos um propósito. Eu tenho o meu propósito, que é claro que se subdivide em várias missões, e uma delas é, efetivamente, ajudar as pessoas a descobrirem aquilo que as realiza profissionalmente, para que elas sintam que a sua vida vale a pena. E eu agarrei essa missão porque eu lá atrás também sentia esse vazio, essa falta de algo na minha vida, essa insatisfação profissional. E hoje eu tenho clareza, e hoje, a cada dia que passa, eu sei que vivo mais alinhado e tenho mais presente aquilo que é a minha missão, o meu propósito, ok? E portanto, é essa grande mais-valia, é este grande ponto que eu quero realçar nesta live de hoje. Ok, olá Isabel e Patrícia Santos, sejam muito bem-vindas, boa noite. Vão comentando, quem vai chegando, vai comentando o que acham, se há alguma dúvida, assim terei todo o gosto em vos responder no final da live de hoje. Então, prosseguindo aqui, então a questão de termos, e a importância de termos um propósito é fundamental, porque termos uma vida com propósito vai gerar várias coisas positivas, nomeadamente confiança, uma maior capacidade de decisão, porque quando nós não temos clareza, não temos certeza daquilo que é o nosso caminho, dificilmente tomamos decisão. E acomodamos-nos, vamos deixando estar, ok, eu estou aqui mais ou menos confortável e vou-me mantendo. E daí, quando eu tenho propósito, quando tenho aquilo que é claro para a minha vida, eu efetivamente sou mais capaz de tomar decisões, ok? E é por isso que eu decidi também facilitar às pessoas, oferecer o mini curso Descobre o Teu Trabalho Ideal. Para quê? Para ajudar as pessoas a tomarem decisões, mas em primeiro lugar a ter clareza daquilo que é o seu trabalho ideal, porque isso é o que vai dar a direção necessária, vai dar aqui um senso de propósito na direção que cada um de nós precisa de seguir para se sentir realizado. E nós na aula ao vivo vamos falar na sexta-feira, que vou passar na sexta-feira, às 9h30, vamos precisamente falar sobre esta questão do propósito. Como é que nós descobrimos um trabalho que esteja alinhado com o propósito? E por isso é fundamental estar nessa aula para perceberes quais são aqui as bases, os pilares que se consubstanciam num trabalho com propósito. Ok? Então, além disso, ter um propósito gera mais felicidade, maior nível de motivação, mais produtividade, permite-nos também gerir de melhor forma as circunstâncias, ter uma maior consciência de si, porque saber qual é o nosso propósito exige que façamos um processo de autorreflexão, de consciencialização, de olharmos para nós com um novo olhar, de nos conhecer de forma mais profunda. É tudo isto que está, de certa forma, inerente e na base para descobrirmos o nosso propósito. E, além disso, dá-nos um senso de certeza, de objetividade, de afirmação, de proatividade, de energia, e, portanto, é tudo isto que o facto de termos clareza no nosso propósito gera na nossa vida. Então, e tu, como é que tu te posicionas em relação à questão do propósito? Será que tu sabes qual é o teu propósito e vives alinhado com ele? Vives a tua vida alinhado com esse propósito? Ou talvez saibas qual é o teu propósito, mas ainda não vives alinhado com ele? Ou talvez não faças a mínima ideia de qual é o teu propósito e pretendes descobrir? Eu, obviamente, vou dar então aqui as chaves nessa tal aula que eu vou passar na sexta-feira, na sexta-feira, e então vais ter clareza de quais são os ingredientes que estão por trás não só de um trabalho com propósito, mas da descoberta de um propósito maior
para a tua vida. E daí eu acreditar que essa, e vai ser todo aquilo que eu, de certa forma, vou me empenhar nessa live, dar-te então essas chaves e dar o meu melhor para que tu possas tirar o melhor partido e ter maior clareza, não só do teu trabalho ideal, mas também num propósito maior para a tua vida, ok? Portanto, estou aqui a ler alguns dos comentários. Ok, está aqui a Isabel Cristina a falar, podemos adorar o que fazemos e achar que somos mal remunerados, achar que é uma injustiça o nosso ordenado em relação ao que começa agora. Ok, em primeiro lugar, é importante que nós não nos esqueçamos que o nosso trabalho, em primeiro lugar, ou pelo menos o grande objetivo do nosso trabalho é efetivamente garantir a nossa subsistência. É quase como a pirâmide de Maslow, em que nós primeiro buscamos as necessidades mais básicas, que é obviamente suprir aquilo que é, portanto, as nossas necessidades básicas, e daí o trabalho ser um fator preponderante nesse sentido, porque nos supre portanto, as nossas necessidades básicas. Agora, a questão é teres em conta o seguinte: claro que se tu gostares daquilo que tu fazes, se houver uma paixão grande por aquilo que tu fazes, isso será, de certa forma, o que te permite de certa forma, aguentar-te num determinado trabalho. Contudo, e é isto que eu, de certa forma, quero que as pessoas tenham claro, quando descobrem aquilo que é o seu trabalho ideal, é o facto de ter uma espécie de uma checklist, onde eu vou checar ali quais são as características que eu tenho que ter num trabalho, ou pelo menos as mínimas características que eu tenho que ter para que pelo menos eu me sinta realizado. Então, se tu estás a fazer algo que tu gostas, e até admitindo que isso é a tua paixão, e sentes que não és bem remunerado por isso, tens dois caminhos em relação a isso. Em primeiro lugar, ou mobilizas-te no sentido de assumir a responsabilidade, e é isto que eu tenho vindo a falar nas outras lives, de pedir então à entidade patronal um aumento. E se percebes que não é possível, ok, então o que é que eu posso fazer para que isso se modifique? Talvez decidas, ok, então vou ter que ir buscar outro novo caminho, ou um novo caminho profissional, ou um novo empregador, ou até um trabalho que possa ser bem remunerado e ter algumas das características do trabalho que tu tens hoje. E então, o facto de termos clareza daquilo que é um trabalho ideal, nós temos clareza então de quais esses elementos que nós temos que ter então para sentir essa realização. E portanto, se neste momento, e quem fala respondendo diretamente a esta questão, mas de uma forma abrangente, é importante teres essa consciência do trabalho ideal e daquilo que é os teus mínimos. Então, se tu achas que o teu salário atual não é, ou condizendo com aquilo que é as tuas expectativas, tu tens de fazer algo para isso. Em primeiro lugar, tens de saber então, ok, então qual é o nível salarial que eu pretendo alcançar. E quando tiveres clareza disso, vais ter que buscar opções para suprir essa situação. Ou ter um trabalho paralelo em que no pós-laboral ou no fim de semana tu possas suplementar aquilo que fazes, ou mudar de empregador, ou mudar, ou pedir um aumento, ou mudar até de carreira, portanto, ou até de profissão, etc. E quando tens clareza do trabalho ideal, estas respostas acabam por ser claras e surgirem, e lá está, e ajudar-te então nessa decisão, ok? Patrícia Santos, sinto que o meu propósito tem a ver com a ajuda ao próximo, ok? Já é um caminho mais claro, ok? Trabalho corporativo. Desde muito nova tenho um perfil social. Ok, aqui já há clareza de um caminho, uma área a seguir. Mas eu quando falo de trabalho ideal, para além desta questão de qual é a direção, é então que me refiro à questão de ter quais são a lista, os itens que eu tenho que ter para ter clareza daquilo que é o meu trabalho ideal.
ok? Isso vamos ter oportunidade na próxima segunda-feira, com o início do mini curso, de ter essa clareza, ok? Então, Patrícia, já agora respondendo mais diretamente a essa questão, agora é perceber que trabalhos, que profissões dentro desse caminho que já começa a ficar claro, tu podes escolher. E podes fazer uma lista, ok? Por exemplo, trabalhar com idosos ou, portanto, trabalhar com pessoas desfavorecidas, etc. Portanto, ou trabalhar com equipas e ajudar as equipas a ter melhores resultados, etc. E, portanto, o facto de tornares isso claro vai-te ajudar então a tomar melhores decisões, ok? Espero então ter sido claro em relação às respostas que dei neste momento e, portanto, se não houver mais nenhuma questão que queiras fazer, nós vamos ter a oportunidade de nos encontrar também, não só no mini curso, mas também nas lives que vou fazendo ao longo da próxima semana, não a que vem, mas, e já agora, de 20 a 26, portanto, nessa semana vamos também ter a oportunidade de ter mais aqui mais lives e mais assuntos relacionados com esta questão e, portanto, espero ver-te numa dessas lives, ok? Então, obrigado a todos por estarem aqui hoje, por terem dedicado um pouco do seu tempo a debruçarem-se sobre aquilo que vos trago aqui hoje. E, portanto, se ainda não fizeram a inscrição no curso Descobre o Teu Trabalho Ideal, façam, deixem o link nos comentários e, portanto, quanto mais não seja, vamos nos ver na próxima segunda-feira. Um forte abraço, um bom fim de semana e tudo bom. Só mais uma nota, aquelas pessoas que acharem que se vão beneficiar destes conteúdos e deste mini curso, partilhem a página e o link que eu deixo aqui nos comentários, porque quanto mais as pessoas ajudarem, elas obviamente ficarão mais agradecidas a vocês do que a mim por ter partilhado essa informação e esse conhecimento, ok? Então, agora é que é, vemo-nos então na próxima segunda-feira. Um forte abraço e até breve.